ele vai competir tendo batido o peso de amador. Porque não tem como o cara tá 6 quilos abaixo do limite de peso e ficar grande. Tem, mano. O Kaique é diferente, mano. Eu só quero ver o Kaique mesmo, né, velho? Lá ele de costas. Esse show. Porque a gente vai ter noção se o Kaique vai ficar pequeno ou não perto dos caras. E ele tá 6 quilos abaixo do peso, Gorgonoide. O que você acha disso aí? Eu acho o seguinte. De acordo com a estratégia dele, essa semana o peso dele não baixa mais. Certo? O peso dele tem que, na realidade, subir um pouco, né? Isso. De acordo com a estratégia dele, ele chega na última semana sem ter que forçar o físico ainda, sem ter que depletar. De modo que ele vai comer médio ou muito só durante essa semana. O que me leva a crer que esse vai ser o peso mínimo dele. Então, assim, perceba como é interessante. Diferente de atletas que estão na tampa do peso, que esse momento de peso mínimo acontece um dia antes da competição ou 2 dias antes, dependendo da competição, né? Se for o Olímpia. Uhum. O dele aconteceu uma semana antes. Só que é aquele negócio. A longo prazo, essa estratégia tende a não ser mais viável em algum momento. Quando ele chegar na tampa do peso... Mas aí deixe para amanhã, deixe as preocupações da manhã para o amanhã, Lógico. né, Jason? Não tem que preocupar com isso agora. Concordo com você, né? Só que aquele negócio, velho, assim... O cara é grandão, é fibrado, é cabuloso, o aspecto que ele vai apresentar vai ser o mais doido de todos. O Tyler viu ele recentemente também, porque ele foi para lá, para Pittsburgh também, né? O Tyler falou dele em live hoje, falando que ficou chocado, que ficou impressionado, não sei o que mais. E assim, eu não estou imaginando que o Kaique vai ficar grande perto dos caras. Eu acho que ele vai ficar um tamanho equivalente, sabe? Mano, eu acho que o Kaique vai engolir todo mundo, mano. Eu acho que ele vai ganhar no aspecto, na impressão gerada, no wow, mas não grande. Porque não tem como o cara tá 6 quilos abaixo do limite de peso e ficar grande. Tem, mano. O Kaique é diferente, mano. O Kaique é diferente, mano. Sabe por que eu tô falando isso, Gorgo? Agora eu vou escrever em letras garrafais, agora um jeito que todo mundo vai entender. Ele vai competir tendo batido o peso de amador. Ô, Jason, o Kaique tem... Você tá entendendo que ele bateu o peso de amador? Ô, Jason, isso não serve de parâmetro, porque eu com 110 quilos e o Kaique com 100 quilos, ele é 15 vezes maior que eu, mano. Kaique não tem... Eu não sei qual que é o problema dele, velho. Mas é que a gente falando assim parece que ele tá zoando, mas, mano, é diferente, mano. Ele é muito leve, cara. Eu não sei como é que ele... Mano, o Kaique competia no Olímpia com 94 quilos, velho. O Edivan com 100. Só pra pessoa ter noção. Tipo assim, o Kaique já ficou na frente desses caras tudo. Ele foi decaindo à medida que ele foi ficando grande demais. E a categoria foi pedindo cara menor. Ele já competiu com vários pesos diferentes. Outra coisa interessante pra gente abordar. Não, o máximo dele foi 98, Jason. 96, 98 é o máximo. Falar. Pelo que eu lembro, o máximo dele é 99, por aí, né? Ué. Isso do peso, gente, quem tá perguntando aí que é leigo, é excelente, porque, mano, é igual o Siban. O Siban, ele nunca ligou pro peso, tanto é que ele é pesado de moletom, ele nunca tirou a roupa pra pesar. Sebum sempre, tipo assim, o Sebum deve começar a carbar quando o coach falava, vamos começar a carbar na terça-feira, bora? O peso dele tá batido. Eu só quero ver o Kaique mesmo, né, velho? Lá ele, de costas. É a única... É porque eu também tô querendo traçar o nível de evolução que aconteceu. Então, a gente pegando assim, ele começou a fazer essa preparação para transicionar para Classic mais ou menos no meio do ano passado. Mais ou menos. Eu acho que foi antes, né?
Eu acho que depois do Arnold Classic ele já ligou o foda-se e só não falou pra galera. Então, ele ganhou nesse processo todo aí mais de 5 quilos, né? De palco. Porque ele tava igual o Ramon, né? Correndo com o freio de mão puxado por causa da Men's Physique. Do mesmo jeito que o Ramon corre com o freio de mão puxado na Classic Physique. Só que eu acredito que o Kaique tem a estrutura, né? O peso e tal, pra ter o auge do físico dele na Classic. Igual o Siban, mano. O Siban, gente. O Siban, ele. Difícil. Mano, eu acho que é praticamente impossível ele ganhar. Vamos supor, se o Siban migrasse pra Open. Ele ia precisar de 10 anos na Open pra conseguir ter a massa dos caras da Open, ganhar a categoria Open no Mr. Olympia. Entendeu? Então, assim, o cara tem o limite genético, tem o limite natural e tem o limite bombado também, né, Jason? Não é infinito. Tem um limite bombado. E tem um limite hormonizado. Por exemplo, o Ramon tá jogando abaixo do limite bombado dele. Tá. O Ramon, talvez se o Ramon competisse natural, ele seria Men's Physique Olímpia. Sério, talvez se o Ramon fosse natural, ele estaria no top 10 do Men's Physique no Olímpia. Natural. Eu não duvido. Você lembra do shape do Kaique natural, como é que já era absurdo? Sim, sim. Inclusive, isso me fez lembrar. O Kaique vai bater o peso de mens. Ué. Só que se ele subir... Ô, Jason, se ele subir assim na mens, o que acontece? Ele perde. Então, que eu tô tentando projetar pro ano que vem, entendeu? Eu imagino que o Kaique vai pegar a vaga dele ainda em maio agora. Ele vai pegar mais uma competição aí em maio ainda, deve conseguir a vaga. E aí ele vai ter um periodinho aí de mais quase 5 meses para poder ir pro Olímpia. Ele já consegue apresentar mais uma evoluçãozinha. Consegue. Eu acredito que o Kaique, ele pega na vaga agora em maio, ele consegue fazer um off limpo de 3 meses e sacar. Ele não precisa de mais que 2 meses para sacar com essa condição que ele fica em off. É só ele não errar a mão demais no off, fazer um treino muito doido, ele, tipo assim, ir crescendo as calorias gradativamente, porque aí ele vai subir com o BF controlado e depois ele seca de novo, vai estar melhor, né? Com certeza. Ele tá muito no começo da curva de evolução dele da Classic. E a expectativa, eu diria que ano que vem ele ainda não tá na tampa. Você acha que... de peso? Mas eu acho que ele vai estar na tampa do Olímpia. Então, eu acho que ano que vem ele ainda consegue fazer essa estratégia dele que ele tá fazendo de secar antes. De não ter que secar em cima da hora igual os caras. Porque essa estratégia dele aí, eu imagino que na hora que ele for pesar, ele vai estar 1 a 2 quilos ainda acima de 104. Talvez ele bata 105,5. Sim. Eu acho que vai ser um divisor de águas aí, Jason. Esse show. Porque a gente vai ter noção se o Kaique vai ficar pequeno ou não perto dos caras. Mas eu ainda acho que o Kaique vai ficar com o tamanho ok. Ele não vai ficar grandão, porque os caras, mano, a gente não pode menosprezar os caras são grandes também. Tem ninguém brincando ali de competir, né? Ali só tem atleta de ponta. Tem ninguém ali zoando. Eu acho que o Kaique, ele vai ter uma vantagem por ele ser alto. A gente acha, por exemplo, o Kaique não tem tanta expansão de dorsal, porque a gente tá acostumado a ver ele com os Men's Physique, que tem um cara igual o Diogo Montenegro, que tem uma cintura desse tamanho e uma dorsal desse tamanho. Mas na Classic Physique, pelo Kaique ser mais alto, eu acredito que ele pode surpreender fazendo um vácuo não tão agressivo, que eu acho que se ele fizer um vácuo agressivo demais, pode ser que ele fique pequeno. Se ele fizer um vácuo ok, eu acredito que ele vai impressionar até na expansão de dorsal, cara. Eu acho que o Kaique pode... na pus de costas, ter falta de volume, mas falta de detalhe, não acho que vai ter, não. Acho que ele vai ter muito detalhe nas costas. Acho que se faltar alguma coisa vai ser volume, mas o Kaique tem uma boa expansão de dorsal. Olha os caras falando aí, o Josemar vai parecer uma geladeira do lado do Huff. O que você acha, Jason? Então... O coach do Josemar falou que ele vai dar um pau no Kaique. Na pose de costas. E que por isso ele vai ganhar do Kaique. Sei não, mano. Ô, mano, se o Kaique ficar qualquer coisa acima do top 4,
o Kaique vai fazer o Classic debut dele. É o primeiro show da Classic dele. Se ele ganhar de qualquer um cara que tá no top 10 do Olímpia, é uma vitória. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. E já pensou o Kaique pegar um top 2? Isso é mais relevante do que o Ramon quando ele pegou o top 2 na Europa Pro, porque esse show é muito mais difícil. Só pra pessoa ter noção de comparação. O Kaique tá pronto, entendeu? Então essa semana vai ser legal porque nós vamos ver ele comendo um pouco mais aos poucos. Ele vai deixar, óbvio, pra fazer o cardápio final em cima, né? Normal, ele não vai avacalhar o bagulho. Mas essa semana, de acordo com a estratégia que ele divulgou, ele não vai ficar menor do que já estava, porque eu estava vendo os treinos dele e ele estava churriado. Eu estava dando para ver que ele estava menor do que o que estava aí nas últimas semanas. Então, sim, ele deu a churriada final e agora, ou seja, ao invés de ele só comer um dia antes, ele vai comer de forma mais controlada a semana anterior toda.